Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula de língua portuguesa? Na terceira aula, pessoal, a proposta é que vocês façam uma produção de texto. Mas para que a produção de texto aconteça, tem um passo a passo aqui com algumas dicas. Na verdade, dicas não, algumas perguntinhas que vão auxiliar vocês depois na produção, tá? Então, deixa eu ler aqui para vocês. Agora você deverá escrever outro final para a história do leão e os animais da selva. Você substituirá o elefante por outro animal e mudará as atitudes e reações dele e do leão, ok? Seguem algumas perguntas que poderão ajudá-lo a ter ideias sobre como produzir o seu novo final para a fábula. Então, vocês vão responder essas perguntas de forma bem curtinha, assim, sabe? Só para me dar uma ajudinha para depois na produção de texto, tá? Que outro animal o leão encontrou? Que animal que você vai querer que faça parte da sua história? Você vai colocar aqui. É um gato, um cachorro, um papagaio, um periquito? Papagaio não vale, né? Já tem lá na história. Você vai pensar em outro animal, tá bom? Quando que ele encontrou? Ele foi no período da tarde, da manhã? Em qual situação que aconteceu, tá? Quando? E onde? Onde eles estavam que houve esse encontro, tá bom? O que este animal estava fazendo quando ele encontrou com o leão? O que ele fazia, tá? Ao aproximar-se, o que o leão perguntou para esse animal? Coloquem aqui qual foi a pergunta dele, tá bom? Sempre coloquem as frases sempre iniciando com letra maiúscula, não se esqueçam, tá? De que forma o animal reagiu? Esse animal que se encontrou com o leão, como que foi a reação dele quando eles se encontraram? Tá bom? Na letra E, o que respondeu? Quando ele se encontrou com o leão, houve aquela pergunta, ele deu uma resposta. Qual foi essa resposta, tá? E qual foi a reação do leão diante da resposta do animal que ele encontrou, tá bom? Aí vem na sequência a verificação da aprendizagem. O combinado, eu coloquei e a professora Sueli colocamos em outras aulas aí, nas últimas que nós compartilhamos com vocês, que nós não daríamos dica na verificação da aprendizagem, mas essa daqui vai ser necessário, tá? Então, assim, vocês deram lá as respostas das perguntinhas ali anteriores. Essas perguntas vão servir para você produzir o seu texto, tá? E na hora de produzir o texto, você não vai colocar só aquela palavrinha ali que você colocou, não, tá? Você vai desenvolver a história, vai criar uma história mais completa, tá bom? Então, vocês não vão ficar só naquela frasezinha que você respondeu. Frasezinha seria um texto de primeiro ano, que não é o caso aqui, vocês são quinto anos, né? Então, vocês vão ter que produzir, desenvolver essa história, dar vida para ela, tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Isso foi a terceira aula, vamos para a nossa quarta aula. Na quarta aula, vocês vão fazer uma autoavaliação, uma autocorreção do que vocês haviam escrito. Então, tem um passo a passo, algumas perguntas, tá? Nessa aula, você deverá voltar ao texto que produziu na aula anterior e fazer uma autocorreção dos principais itens que devemos seguir durante a produção de texto. Se você revisou, marque um X em uma das colunas. Então, tá. Toda vez que você realizou alguma dessas situações que eu vou ler para vocês vão marcar sim. Se não fez, marca um X no não. Se teve alguma dificuldade para realizar, marca também. Por exemplo, eu posso ter lido, mas eu tive dificuldade. Então, eu marco nos dois, tá? Então, vamos na primeira. Após o término da escrita, li o texto novamente? Então, vocês vão marcar X aí para mim, tá? O que corresponde, o que aconteceu. Se sim, não, ou se teve dificuldade em fazer. Deixei o recuo da margem para iniciar os parágrafos. Lembra o que é o recuo? Aquele espaço do parágrafo, que a gente fala recuo, porque ele vai ficar longe da margem e vai iniciar o texto, o parágrafo, tá? Usei o sinal de travessão para iniciar a fala dos personagens. Lembra que quando existe a fala tem que ter o travessão? Vocês colocaram isso dentro do texto de vocês? Iniciei a escrita da fala dos personagens com letra maiúscula. Teve a letra maiúscula aí, gente? Confiram e marquem aqui para mim. Usei a pontuação correta quando necessário.
Usei o ponto final, a vírgula, os dois pontos, a exclamação, a interrogação. Dentro do meu texto, elas apareceram no momento necessário. Quando eu terminei uma frase, coloquei um ponto final. Teve uma pausa no diálogo, coloquei a vírgula. Fui colocar o diálogo lá entre os personagens, coloquei os dois pontos. A exclamação, quando teve um espanto, uma surpresa, ou a interrogação, quando aconteceu uma pergunta. Está isso dentro do texto? Verifiquem lá. Escrevi as palavras corretamente? Se autoavaliem, verifiquem se a palavra que você escreveu você colocou de maneira correta, tá bem? É muito importante que vocês verifiquem isso. Escrevi os nomes próprios com letra maiúscula, lembra quando é nome próprio de uma pessoa ou de um animal, se for o caso? Você tem que colocar a letra maiúscula, isso é extremamente importante, não pode esquecer. Aconteceu isso dentro do teu texto? Assinalem aí para mim. A verificação da aprendizagem, como nós havíamos conversado, essa daqui eu não vou ler para vocês vão ler sozinhos, tá? E eu vou aproveitar a oportunidade e já vou para a quinta aula, tá bem? Já vou dar uma explicação dela para antecipar a semana seguinte, tá? Às vezes vocês terminam essas duas aulas que foram mais rapidinhas, então de repente já dá tempo de você fazer a quinta aula, tá? Então, você vai fazer uma análise da escrita, tá? A análise linguística. Discurso direto. Há momentos no texto que o narrador escreve os fatos ocorridos na história, ok? O narrador ele apenas vai contar a história para você e vai escrever. Mas também há momentos onde os personagens possuem falas para se comunicarem entre si, tá? Então, assim, há momentos que o narrador apenas vai contar ali, não vai aparecer, só vai aparecer para contar a história. Em outros momentos, vai ter personagens que vai haver o diálogo entre eles. Então, eu tenho o narrador que está contando a história, mas aí entra o personagem, conversa e tem o diálogo entre eles, tá? Aí tá aqui assim para vocês. Releia um trecho retirado da fábula em estudo. Eu vou ler para vocês. Ao passar pelo bananal, o leão encontrou o macaco saboreando uma deliciosa banana e perguntou: Ei, você aí, macaco, quem é o rei dos animais? O macaco, surpreso com a pergunta, deu um salto de pavor e foi parar no mais alto galho da mais alta árvore da floresta e de lá respondeu: Claro que é você, leão, claro que é você. Satisfeito, o leão continuou a caminhar e, ao encontrar o papagaio, perguntou: Curpaco, papagaio, quem é o senhor da floresta? Não é o leão? Como os papagaios tinham a mania de repetir tudo o que era falado, o papagaio repetiu: Currupaco, não é o leão? Tá? Então vamos lá. Aí agora eu quero que vocês venham aqui, ó, no exercício 2. Identifique e sublinhe o trecho acima. De azul a parte onde aparece a fala do narrador, quem está contando a história. De vermelho vocês vão grifar a fala do leão. De verde, a fala do macaco. De laranja, a fala do papagaio. Lembra o que é grifar, gente? Passar um tracinho embaixo, tá bem? Marcar ela. Se você tiver um marca-texto, você vai usar marca-texto. Senão, você pode usar seu próprio lápis de cor e passar um tracinho. Ou pintar ali a palavrinha, aquela frase, tá? Mas o nome correto é sublinhar, tá? Que fique bem claro isso. Vocês não podem se perder nessa. Observe o diálogo entre os personagens. Qual é o nome do sinal de pontuação empregado no início da fala de cada personagem? Voltem aqui e toda vez que aparece a fala de um personagem tem um sinal ali. Que sinal é aquele? Tá? Qual é... Opa, já li essa. Toda fala de personagem tem início em um novo parágrafo e sempre se usa a letra maiúscula inicial. Pode ser colocada junto à fala de outro personagem. E aí? Uma das alternativas está correta. Volta lá no texto e confirma isso para mim. Se é só uma ou se são as duas, dá uma olhadinha, tá bem? Na sequência, vem a verificação da aprendizagem,
tá? E a verificação da aprendizagem, a leitura é para quem realizar? É o professor? São os pais? Ou são vocês? São vocês, né? Então tá bom. Espero que eu tenha ajudado realizando a leitura dessa atividade. Caso tenham dúvida, podem me procurar no privado, eu ou a professora Sueli, que nós iremos tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus.